Muito bem, abra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É o nosso versículo base da nossa campanha bendita e maravilhosa. Dessas últimas semanas, nós estamos fechando a campanha. Semana que vem estaremos anunciando a próxima campanha. Quem quer saber da próxima campanha, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então prepare seu coração, aqueça a sua alma, a sua fé. Persevere, não olhe para trás, olhe para frente, para a soberana vocação em Cristo Jesus, porque Deus tem usado aqui às quarta-feiras, essas campanhas benditas, para quebrar cadeias, como foi cantado hoje e orado pelo nosso bispo, mas para curar também enfermos, salvar vidas, abrir portas de emprego e todo o milagre que a igreja precisa e o povo de Deus precisa, nós estamos vivenciando aqui nos cultos de quarta-feira, nessas campanhas maravilhosas. Muito bem, quem achou? Quem achou, diga amém. Então leiam comigo aí, 2 Coríntios 10, 4. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir. Feche os seus olhos. Abba, Pai, nós te louvamos nesta noite, por estarmos no melhor lugar do mundo, por estarmos nesta campanha, pelo privilégio e alegria de estarmos aqui, desfrutando desse ambiente de fé, desfrutando da tua presença, da doce presença e maravilhosa presença do Espírito Santo. Fale conosco nesta noite, que todo bloqueio seja agora removido em nome de Jesus, que possamos ouvir a tua voz, que as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus, que toda cegueira caia por terra agora, que tudo que o diabo levantou, todo o laço do passarinheiro, toda arma forjada contra nós, tudo que está a nível espiritual, que nós não conseguimos enxergar com os olhos da carne, mas enxergamos com os olhos da fé, que agora, neste momento, seja cancelado e destruído em nome de Jesus. E que o doce e poderoso Espírito de Deus fale nesta noite aos nossos corações, nos edificando, nos confortando, nos curando e nos abençoando. Em o nome de Jesus, que todos digam, amém. Que todos digam, amém. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos aqui aprendendo sobre as armas espirituais de Deus numa guerra espiritual. A igreja de Nova Vida é uma igreja abençoadíssima, porque é uma igreja que tem consciência da guerra espiritual, da guerra que se trava todos os dias a nível espiritual. E que sentimos o seu efeito aqui, a nível material. É uma guerra no invisível e que nós sentimos o efeito, os sinais dela aqui no mundo visível. Quando você vê pessoas oprimidas, quando você vê pessoas algemadas, quando você vê pessoas debaixo de doenças malignas, você pode então enxergar com os olhos da carne o efeito, o resultado dessa guerra espiritual. Mas Deus tem nos dado discernimento, Deus tem nos dado a sua palavra poderosa, para que possamos discernir o campo espiritual, o mundo invisível, e assim fazer frente a essa guerra e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Na semana passada e na outra semana, nós falamos sobre mapeamento. Vamos começar falando sobre mapeamento espiritual. Desde o início, nós estamos falando sobre mapeamento espiritual, que é uma das ferramentas mais sofisticadas desses últimos tempos que o Senhor deu à sua igreja para podermos discernir e descobrir informações necessárias para essa guerra. E nós fizemos uma seguinte pergunta nessas últimas quarta-feira. A pergunta era o seguinte, presta atenção aqui, igreja. Se realmente existem principados e poderes invisíveis, como está confirmado em Efésios capítulo 6, versículo 12, contra os quais nos compete lutar, não deveríamos fazê-lo dotados de um conhecimento esclarecido? A pergunta é o seguinte: se eu estou inserido numa guerra espiritual contra principados e potestades, como igreja que eu sou, não seria o ideal, o certo, o correto e o ideal eu ter conhecimento deste mundo espiritual? Sim, eu preciso ter conhecimento desse mundo espiritual. Nós podemos obter informações desse mundo espiritual pela palavra de Deus.
podemos obter informações da parte do próprio Espírito Santo que mora em nós, que está em nós e nos revela e nos dá entendimento. Mas nós também podemos ter uma revelação do mundo espiritual através do mapeamento espiritual, que nos traz informações necessárias. Portanto, irmãos, a igreja precisa aprender o mapeamento espiritual, precisa aprender a enxergar o que está além do visível. O mapeamento espiritual é uma forma de pesquisa acerca de uma cidade, de uma família, de um bairro. Nós estamos falando isso desde o início. Eu creio que você já está por dentro aí de alguma coisa. Então, lembra que eu fiz a pergunta, quem é o valente daquela cidade? Quem é o valente? Quem é o principado que governa aquele bairro? Por exemplo, se existe um bairro onde você vê que existe o pecado da prostituição, o índice ali é alto, então existe um principado nesta área. Nós precisamos discernir, não somente na cidade, como bairro, ruas e até nas nossas casas, na nossa família. Então, o mapeamento trata-se de uma sondagem em um país, em uma cidade, em uma família. Através desse mapeamento, eu vou descobrir as invasões, os ataques do nosso inimigo. Como ele está trabalhando, quais são as ferramentas que ele está usando para impedir que o evangelho avance, para impedir que pessoas que você ama, que nós amamos, possam entender sobre o mundo espiritual e se converter. O mapeamento espiritual, ele nos permite a enxergar a cidade, o bairro e a nossa casa e a nossa família como realmente é. Não apenas como ela parece ser, mas como realmente ela é. A segunda pergunta que eu faço para você nessa noite é: como é que você está vendo a sua cidade? Como é que você está vendo o seu bairro? Como é que você está vendo o seu país, a sua família, hoje, nesse exato momento? Nós precisamos de uma igreja bem informada, para que nós possamos entrar nessa guerra com a certeza da vitória. Nós não podemos entrar numa guerra, seria uma imprudência de um soldado entrar numa guerra sem o treinamento adequado, sem as informações sobre o seu adversário, sobre o armamento bélico do seu adversário, sobre o bloqueio que ele está fazendo. Essa sondagem é fundamental para qualquer guerra, seja espiritual, seja convencional. E é isso que Deus tem nos falado aqui. Então, o primeiro passo, como soldado que sou, quem é soldado de Cristo? Levanta a mão aí e dá glória a Deus. Então, o primeiro passo nessa guerra é colher informações necessárias sobre a guerra que eu estou inserida. E o segundo passo é agir baseado nessas informações. Primeiro eu recebo informação, depois eu vou agir baseado nessas informações. Então, o mapeamento espiritual, ele é importante porque ele é uma foto, ele é uma imagem espiritual dos lugares que nós estamos vivendo. Existe um mundo espiritual paralelo. Outro dia, um rapaz que está fazendo estágio aqui no fórum da cidade, ele teve uma revelação. Deus mostrou. Quem crê em visões? Levanta a mão. Eu fiz semana passada essa pergunta, graças a Deus. Ele teve uma visão aqui numa quarta-feira de algo lá no fórum. E ele veio contar para mim no final do culto. Eu disse: ore. Ore, porque Deus já tinha mostrado isso para a gente há muitos anos atrás. Quando nós chegamos aqui nessa cidade, Bispo Ronaldo, Pastora Márcia, nossa família, e começamos a implantar, ele disse: pastor, eu vi nitidamente. Eu falei: então Deus te mostrou para que você possa derrubar esse trono de Satanás, essa entidade maligna. Outra pessoa chegou para mim e disse: pastora, numa das quarta-feiras, quando nós estávamos orando, Deus me mostrou os pontos na cidade. Ela disse que teve uma visão da cidade. Não foi só uma irmã, não. Foram vários irmãos que viram pontos na cidade estratégicos, onde o diabo estava entrincheirado, escondido. Ele disse assim: eu vi nitidamente no mundo espiritual na hora da oração. E outros testemunhos que a gente tem visto aqui. Então, no primeiro momento dessa guerra, eu preciso ter informações da parte de Deus. E o Espírito Santo nos dá as informações e o mapeamento é uma ferramenta para isso. E depois eu então passo para o segundo passo, que é exatamente agir conforme essas informações. Então, o mapeamento é um raio-x. O que é o raio-x para um médico, assim é o mapeamento espiritual para o intercessor e para o povo de Deus e para a igreja. Então, você tem que ter consciência que o mundo espiritual é um reflexo. O mundo espiritual é um reflexo do que está acontecendo. Há uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós sentimos o reflexo desse mundo.
Se você entra numa casa e que lá existe demônios naquela casa, aquele povo está oprimido, debaixo de principados e potestades, quando você entra, você sente uma presença, você sente um peso espiritual. As pessoas estão oprimidas, você vê pessoas em depressões, pessoas possessas. Então, há uma conexão entre o mundo espiritual com o mundo físico, com este mundo visível, e a gente sente isso. E nós somos uma igreja que tem consciência dessa guerra espiritual. Já que nós temos consciência, nós não podemos ficar de braços cruzados, alienados e acomodados. Não, nós temos uma responsabilidade. A partir do momento que eu tomo consciência do que está acontecendo, eu não posso mais me dar ao luxo de ficar parada, de dizer, não quero me envolver. Não existe mais isso. Eu tenho que tomar uma decisão e me envolver, usar as armas, informações e partir para cima, porque se eu não partir para cima como igreja e arrebentar as portas do inferno e resgatar vidas que estão lá dentro, eu serei derrubado. Vocês estão entendendo? É questão de vida ou de morte. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. O profeta Isaías, depois você lê em casa, no capítulo 45, ele recebeu de Deus uma revelação, um mapeamento espiritual. Ele fez um mapeamento, ele recebeu uma informação muito importante. Deus mostrando para ele o caminho que estava à frente, discernindo o que estava oculto nos lugares secretos do mundo espiritual, para ele poder subjugar os seus opressores e os seus inimigos. Então, o mapeamento espiritual é uma ferramenta que lhe dá visão além dos nossos recursos naturais. É uma visão espiritual, do mundo espiritual, do campo espiritual. Só a igreja de Jesus tem essa capacidade dada por Deus. O mapeamento espiritual é um segredo divino que nos ajuda a abrir detectores espirituais, que nos mostra uma situação, a real situação da humanidade, conforme Deus vê. Apocalipse diz, tu és pobre, miserável e nu, e bate no peito e diz que está tudo bem. Está lá em Apocalipse, dizendo que está tudo bem, que está abastado e que não precisa de nada, mas você é pobre, miserável, nu, perdido, infeliz. Quando nós temos a visão da parte de Deus do mundo espiritual, a gente enxerga a humanidade como ela é, na sua dimensão real, espiritual, como Deus a vê. Isso é espiritualmente e não naturalmente. Então, a ferramenta chamada mapeamento nos dá uma visão que vai além dos nossos sentidos naturais. O mapeamento espiritual vai desenvolver um papel importantíssimo na espionagem. Quando você assiste um filme de espiões, tem lá, eles vão para o campo inimigo e faz uma espionagem. E traz as informações necessárias para que o seu chefe, lá, o comando maior, tenha um desempenho, tenha uma estratégia, tenha instrumento, tenha a ferramenta necessária, estratégia sofisticada e poderosa para destruir o seu inimigo. E é isso que faz o mapeamento. E nós fizemos um mapeamento aqui de Itaguaí. Quarta-feira que vem é o último dia da campanha, é a 7ª semana. Até aqui nos ajudou? Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Aleluia! Nós estaremos trazendo algumas informações, não todas as informações, mas algumas informações aqui sobre o mundo espiritual da cidade de Itaguaí. De alguns bairros, estaremos orando aqui. E eu quero que você venha, porque nós vamos orar em cima daquilo que nós vamos passar, das informações que nós estaremos passando para os irmãos. E no dia 28, presta atenção, semana que vem termina a campanha. Nós estaremos aqui orando, nós estaremos aqui fechando, trazendo o mapeamento de Itaguaí, não perca. E no outra quarta-feira, no dia 28, nós estaremos fazendo um culto completamente diferente. Traremos uma palavra curta, pequena, depois estaremos orando juntos, vamos dar as mãos, vamos fazer círculos de oração, vamos guerrear no mundo espiritual, vamos fazer assim, ó, pegar toda a informação que a gente recebeu dessas 7 semanas e num culto só a gente vai ficar, vamos metralhar o mundo espiritual. Aleluia. O fogo de Deus vai descer aqui no dia 28. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Depois nós vamos impor as mãos sobre vocês, vamos delegar autoridade e vamos dar para cada um de vocês que estiver aqui no dia 28, um frascozinho pequeno com óleo ungido da igreja. Amém? Só quem estiver aqui. Porque a gente vai ter que primeiro delegar autoridade para depois dar o óleo. É uma coisa muito responsável, nós temos que ser responsáveis com a vida de vocês.
E aí vocês vão levar esse óleo e vão ungir a rua de vocês, a calçada e as casas dos vizinhos, amém? Quem se compromete, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Mas isso é para o dia 28. Vamos continuar até semana que vem aprendendo mais um pouco aqui. Então, o que nós queremos aprender aqui? Preste atenção para que talvez você já saiba o que eu vou falar. Mas é necessário que você ouça novamente, porque nós temos, infelizmente, o ser humano, ele vai se esquecendo do que é importante. Nós costumamos ter um desvio de rota, de foco. Começamos a nos envolver com as coisas deste mundo e nos esquecemos daquilo que é importante. O que é importante, pastora Márcia? A nossa salvação, a nossa eternidade. Essa vida vai acabar. Vocês estão entendendo? Esse corpo é efêmero, corruptível, ele vai acabar. Mas a eternidade é para sempre, é para sempre, é para sempre. O mais importante é manter a nossa salvação em Cristo Jesus. O mais importante é levar a minha família, a sua família para Deus. Porque não adianta você construir casas e comprar carros e ter riquezas neste mundo. Quando você morrer, você vai deixar tudo. E vai chegar no céu. Quem você vai encontrar? O céu, será que será o céu se você não encontrar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu amigo que você tanto respeita e ama? Pelo amor de Deus, coloca o foco no lugar dele. Tenha a visão certa. Nós estamos numa guerra espiritual. Existem 2 habitantes no planeta. Só existem 2 tipos de habitantes no planeta. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Só existem 2 tipos. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus são, a Bíblia chama de seres espirituais, que receberam de Deus a capacidade de discernir o mundo espiritual. E aí a igreja chama de corpo de Cristo, igreja do Senhor. Quem é a igreja? Levanta a mão aí. Diga glória a Deus. A igreja do Senhor é composta de pessoas que tiveram um encontro com Deus, que os seus olhos foram abertos, receberam a marca do Cordeiro na alma, no coração. Então, o destino já está assegurado. Qual é o nosso destino? O céu. Aleluia, aleluia. E aqueles que não têm Jesus, que nós chamamos dos não crentes, os não ou incrédulos, são pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, não receberam Jesus como Salvador. São milhões de pessoas que vivem debaixo de uma escravidão, de uma cegueira, que vivem debaixo do poder do pecado, da ignorância espiritual, que não podem se libertar dessa horrenda servidão. Presta atenção, essas pessoas que ainda não receberam Jesus, você conhece alguém? Quem conhece alguém que ainda não recebeu Jesus? Aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu vizinho que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles não fizeram, eles não abriram o coração, não é porque eles não querem, eles não podem. Eles estão acorrentados. Às vezes você olha a pessoa e diz assim, caramba, aquela pessoa é tão dura, por que ela não aceita Jesus? Por que ela não recebe? Presta atenção, olha bem para mim aqui. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência, qualquer pessoa que a gente pode considerar como uma pessoa razoável, vai preferir a luz do que as trevas. Vocês concordam comigo? Então, por que as pessoas não estão na igreja? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, claro que vai preferir a luz, a maioria das pessoas vai preferir a luz e não as trevas. Mas por que eles não escolheram ainda a luz? Porque eles não enxergam a luz. Eles estão na escuridão e não sabem que estão na escuridão. Eles não conseguem enxergar, você só sabe que está nas trevas quando você vê a luz. Caso contrário, não existe e eles não podem, eles não conseguem enxergar. Por quê, pastora Márcia? Porque o príncipe deste mundo, Satanás, o adversário, o arqui-inimigo de Deus, cegou, espiritualmente falando, homens e mulheres. Eles estão cegos. Coloca para mim aí, por favor, o segundo slide. Leia comigo em 2 Coríntios, mas vamos ler o primeiro antes.
1 Coríntios, segundo slide, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Você pode ler comigo bem forte, com toda a força da sua alma. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por... Quem é o homem natural? É o homem que ainda não encontrou Jesus, é o ser humano que não teve um encontro, que está ainda nas trevas, na escuridão, na cegueira. Esse homem, essa pessoa não pode e não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Por quê? Porque não pode entendê-las. Você tem que estar na luz para entender as coisas de Deus, porque Deus vive na luz. Eles estão no reino das trevas, dominado por um ser espiritual maligno. E quando eles olham para nós que estamos na luz, nós que estamos na luz e no reino de Deus, o que eles falam? São loucos. Alguém já te chamou de louco aí? Dá glória a Deus. Loucos por Jesus. Aleluia. Então, eles chamam a gente de quê? De fanáticos, não é assim, gente? E vai por aí afora. Por que eles acham que é loucura? Porque eles não entendem, eles não conseguem entender. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eles ainda são homens naturais, não são homens espirituais que nasceram de Deus. Olha, porém o homem espiritual julga todas as coisas. Essa palavra julgar aqui no original, no grego, significa avaliar, examinar. Nós que somos seres espirituais, que nascemos de Deus, que entendemos o mundo espiritual, que enxergamos com clareza, nós julgamos todas as coisas. O que é julgar nesse contexto? É avaliar, é examinar. Qual é a intenção de eu avaliar e examinar? Para ver se aquilo ali é de Deus ou não é de Deus? Os aspectos espirituais. Então, se eu estou assistindo um filme, eu tenho que julgar aquele filme. Se eu estou ouvindo uma conversa, eu tenho que julgar aquela conversa. Se eu recebo uma proposta, eu tenho que analisar e julgar aquela proposta. Qual é a intenção de julgar? Para ver o aspecto espiritual, se é de Deus, se é do diabo. Para poder separar com clareza e não cair no laço do passarinheiro. E ele diz, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque quem tem Jesus tem a mente de Cristo. Ninguém pode julgar a mente de Cristo. Só o Senhor julga a mente de Cristo. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Cristo. Eu analiso como Cristo. Eu avalio como Cristo. Eu julgo como Cristo. Então só Ele pode julgar, mais ninguém. E aí o que é que acontece? As pessoas que não têm Jesus, que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, não o fizeram ainda porque não podem. E não podem porque estão cegos. Coloca o próximo slide aí, por favor, em nome de Jesus. Leia comigo, igreja, todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Nos quais... Muito bem, presta atenção. Aquele vizinho teu, aquele parente teu, aquele amigo teu que ainda não abriu o coração para Jesus, ele não abriu porque ele não pode. Ele está cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Eles estão cegos espiritualmente. Eles precisam de uma intervenção de oração. Eles precisam de alguém que arranque eles dessa cegueira. Eles precisam de alguém que pregue o evangelho. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu estava dentro desse contexto. Eu era cega, não tinha entendimento suficiente, eu era uma pessoa natural, uma mulher natural. E eu me lembro na primeira vez que alguém me convidou para a igreja de Nova Vida, lá em Botafogo, na minha juventude, tinha 19 anos. O bispo já fazia parte lá da igreja, já era um dos líderes lá da juventude. E eu entrei pela primeira vez na igreja. Quando eu ouvi a palavra, quando eu ouvi aqueles louvores, foi uma quarta-feira como esta, que eu ouvi os louvores, que eu comecei a ver aquele movimento de fé, e aquela palavra ministrada com unção e com poder, a palavra de Deus foi direta ao meu coração como uma espada de 2 gumes. Cortou o mais profundo da minha alma, acionou a minha fé que estava morta dentro de mim, e os meus olhos se abriram. Você entende isso?
Você entende? Porque você já viveu isso? Quem já viveu isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Aquele dia, a cegueira de Satanás caiu por terra. E eu enxerguei o mundo espiritual. Eu enxerguei Deus. Eu tive um encontro com o reino de Deus. Eu tive um encontro com o Senhor deste reino. Se essas pessoas que estão nas trevas, se essas pessoas que estão na escuridão, não tiverem alguém que pegue na mão delas e puxe, elas vão continuar nas trevas até a morte. Alguém tem que ir lá tirá-las da escuridão, como alguém me tirou da escuridão. Se aquela jovem, minha discipuladora, não tivesse me convidado para a igreja, não tivesse me evangelizado, não tivesse me levado e orado por mim, jejuado por mim, eu estaria nas trevas até hoje, na cegueira, debaixo da opressão, da servidão desse Deus, desse século. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, ela como igreja, na responsabilidade como igreja, foi até a minha vida, a minha história de vida, e me levou para Jesus. Vocês estão em igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, irmão, se não houver uma intervenção, as pessoas vão morrer nas trevas. Qual é o objetivo central da igreja? O seu objetivo como igreja não é ganhar dinheiro e construir um império. Está rico, vou construir não sei o quê. Você tem planos para esse mundo? Ótimo, ele tem que estar em terceiro lugar. O seu objetivo, o meu objetivo principal como igreja, Jesus não te libertou da escuridão para você ficar acomodado, para você se esquecer de quem está nas trevas. Ele te libertou para que você liberte outros. Outro dia o bispo pregou lá na conferência da mulher no Recreio, ele diz, Deus muda a nossa história para que a gente possa mudar a história de outros. Vocês estão entendendo, igreja? Deus mudou a sua história para que você possa mudar a história de outros. Então o objetivo central da igreja na terra é ajudar na salvação de vidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então a realidade do mundo espiritual está aí, no concreto, diante de ti. Há um conflito, há uma guerra entre o reino da luz e o reino das trevas. Quem governa o reino da luz? Jesus, o Senhor da glória. Aleluia. Quem governa o reino das trevas? Satanás. E esses dois reinos estão competindo pelas almas, pelo espírito das pessoas que habitam no globo terrestre. Existem demônios lutando pelos seus vizinhos, querendo arrancar os seus vizinhos, levar para o inferno. Existe uma guerra pelos seus familiares, pela sua família. Existe uma guerra espiritual. Estão competindo pelas almas e espírito das pessoas que habitam nessa terra. E isso resulta numa batalha permanente. Enquanto estivermos aqui, essa batalha é permanente. Ela só vai acabar quando Jesus voltar. E essa guerra envolve duas dimensões, a dimensão visível e a dimensão invisível. E essa batalha aqui ocorre nos lugares celestiais, nos lugares que você não enxerga. Nesse exato momento há uma guerra e nós não estamos enxergando, mas ela é real. E Deus está contando com a igreja para interceder, para lutar, para evangelizar, para pregar, para quebrar as cadeias em nome de Jesus. E essa batalha espiritual que ocorre nos lugares celestiais, na dimensão invisível, presta atenção, na dimensão invisível, ela tem início aonde? Aonde ela inicia? Nos corações das pessoas. E qual é o seu efeito final? Aqui, no cotidiano, na família, no emprego, na saúde. Você vê pessoas oprimidas, você vê pessoas acorrentadas, você vê pessoas debaixo. Olha, irmãos, é só sair na rua que você vai ver muita gente, você vai ver o resultado dessa guerra espiritual. Satanás oprimindo, acorrentando, com depressões, com doenças, com prostituição, com vícios, com mágoas, com ódio, com ressentimento, com inveja, com ganância, com corrupção. Esse é o resultado visível de uma guerra invisível. Por isso que o apóstolo Paulo diz, presta atenção, a sua guerra, a sua briga não é com seres humanos de carne e osso. Para de brigar com gente de carne e osso. Ame as pessoas, perdoe as pessoas. Enxerga o que está além de tudo isso. Há uma entidade por trás de tudo, lutando pelas vidas.
querendo arrancar essas vidas da presença de Deus. E a nossa guerra não é contra vidas humanas, é contra esses seres espirituais. Então nós estamos numa guerra invisível que tem um efeito visível quando você vê pessoas oprimidas. Quem é que estão envolvidos nesse conflito? Vamos lá, rapidamente para a gente terminar e orar. No reino de Deus, Deus Pai, diga comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem mais dois elementos, os anjos de Deus. Quem crê em anjo aí, levanta a mão. A Bíblia fala de anjos, guerreiros da parte de Deus, que Deus envia para nos proteger. Eu não vou orar para anjo, eu vou orar para Deus. Não tem que orar para anjo, amém, igreja? É heresia orar para anjo. Mas uma coisa eu tenho que ter consciência, eles estão do meu lado guardando a minha vida. E eu só pedi para Deus, envia anjos lá na minha casa, imediatamente o Senhor vai enviar um exército na minha casa de anjos. Os anjos estão à nossa disposição. A Bíblia diz que são ministradores do bem a serviço da igreja. Quem é a igreja, levanta a mão e dá glória a Deus. Então os anjos foram enviados a serviço da sua vida, para te guardar, te proteger e te dar vitória. Quem crê nisso? Aleluia. Quem mais está envolvido na guerra? Do lado de Deus, a igreja. A igreja. E a igreja vem. Aleluia. A igreja. Se a igreja não tomar posição nessa guerra, não tomar consciência que Deus precisa da igreja como um instrumento, como um braço missionário, para quebrar as cadeias, libertar os oprimidos, acabou. Já está perdido. A igreja tem que tomar consciência. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fazendo a sua parte. Temos os anjos de Deus pronto, com as suas espadas desembainhadas como verdadeiros guerreiros. E você como igreja, você está pronto? Está posicionado? Está pregando o evangelho? Está intercedendo? Está convidando? Está fazendo casa de paz? Está se envolvendo? Ou você está acomodado na cegueira como o incrédulo está na cegueira? Faça essa análise em nome de Jesus antes que seja tarde demais. No centro dessa guerra estão os seres humanos. A humanidade perdida. O povo perdido é a razão dessa batalha. É Deus lutando aqui com a igreja, com os anjos, com o Espírito Santo. E Satanás lutando aqui com os principados e potestades do inferno. Lutando por um povo perdido. Lutando por vidas e famílias. Então, presta atenção, famílias perdidas, povo perdido, humanidade perdida é a razão desta batalha. Porque são escravos do pecado, filhos da desobediência. Quem não tem Jesus, a Bíblia diz que a tendência dessas pessoas que não têm Jesus é estarem debaixo da opressão. Coloca aí o último slide para a gente terminar. João capítulo 8, 44. Leia comigo, igreja. Vós, que é o vosso. Para quem Jesus falou isso? Para os não crentes, para os não convertidos. Para os ímpios, para aqueles que estão na escuridão. Disse, vocês são do diabo. O pai de vocês é Satanás. Porque eles estão nas trevas, no reino. Existem dois reinos, duas localizações espirituais na dimensão espiritual. O reino de Deus, de um lado, e o reino das trevas, de outro. Não existe meio termo, neutralidade. Ou você está do lado de cá, e o pai é Satanás, ou você está com o Senhor Jesus e o teu pai é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós temos que tomar posição. Quem é que está do outro lado? Satanás, os príncipes das trevas, potestade do ar, os dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal, nos lugares celestiais. Quem é maior nessa guerra? Quem é maior nessa guerra? Deus. Então nós estamos, quem está com Deus está com a maioria. Quem está com Deus está com a vitória. Quem está com o Senhor Jesus já tem a vitória garantida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Você tem que fazer o que agora? Manter essa vitória. Não perca a sua alma. Não perca a sua alma. Não deixa Satanás te arrastar para onde ele vai ser lançado. Aonde ele vai ser lançado, igreja? No inferno. Ah, pastor, o inferno existe? Existe. Já foi construído para ele, mas foi para ele, não para você. Não perca a sua alma e não perca as vidas que você ama, que são as suas famílias, os seus amigos e os seus conhecidos.
Então nós temos um papel importantíssimo. A igreja precisa lutar, precisa se esforçar para remover o véu da cegueira que está sobre os incrédulos. Como é que a gente faz isso? Orando, jejuando. Levanta a mão e diga assim: orando e jejuando. É mediante a intercessão, é mediante a oração. Oração de guerra, a nível estratégico, derrubando pela palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Evangelizando, convidando as pessoas para a casa de paz, convidando as pessoas para a ND, convidando as pessoas para a igreja, orando por elas, evangelizando, visitando essas pessoas e levando a palavra de Deus. Não perca o foco, não perca o alvo da sua vida. Você nasceu com um propósito. Primeiro, adorar a Deus acima de tudo. Segundo, servir ao reino de Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Então diga: o propósito da minha vida, o propósito da minha existência é amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao reino de Deus. Então vamos ficar de pé e vamos orar por esse reino, por essas vidas. E pelas nossas famílias. Pega a sua oração. Os intercessores aí, venham à frente. Os obreiros. Aleluia. Você vai deixar tudo na sua poltrona, só vai pegar a oração. Presta atenção agora, igreja. É você e Deus. Você vai lembrar de todas as pessoas da sua casa que precisa de libertação. Quem na sua casa precisa de libertação? Quem na sua vizinhança precisa de libertação? Quem na sua cidade que você lembra que precisa de libertação e de salvação? Eu vou dar um minutinho para você pensar nessas pessoas agora. Lembra? O seu pai, a sua mãe, aonde eles estão? Se eles estão vivos, estou falando sobre os vivos. Se eles estão vivos, aonde eles estão? Ah, pastor, eles estão em casa. Por que eles estão em casa? Porque eles não conhecem a Jesus. Eles não estão aqui comigo porque não conhecem Jesus. Eles não estão numa igreja evangélica agora, cristã, porque eles não conhecem. A responsabilidade de evangelizá-los e de orar para que a cegueira seja removida é tua. Onde estão os seus filhos? Onde está o teu cônjuge? Onde está o teu irmão, a tua irmã, o teu primo, a tua sobrinha, o teu sobrinho? Onde está o teu chefe? Eu estou falando no campo espiritual. No campo espiritual, ele está no reino de Deus ou no reino das trevas? Aonde você está? Pode responder, onde você está? Quem está no reino? Na dimensão espiritual, onde você está? Quem está no reino? Aleluia. Quem está no reino de Deus, no nível espiritual, levanta a mão. Diga aleluia. Então você tem uma responsabilidade de levar essa luz para quem está nas trevas. Deus está te convocando. Deus precisa de você. Deus precisa da sua vida. Então peça que o Senhor abra os seus olhos, para que você enxergue além do que os sentidos naturais podem enxergar. Quem é o demônio que está acorrentando aquele ente querido? Qual é o nome dele? Qual é a atividade dele? Ah, pastor, é um espírito de alcoolismo. É um demônio que age nas drogas. É um demônio que cegou, que ele não consegue crer em Deus. De ateísmo terrível. É um demônio de prostituição. É um demônio de ganância. Ele só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Quem é a entidade? Quem é o principado que está acorrentando os seus pés, suas mãos, colocando um véu sobre os seus olhos espirituais, para que ele não enxergue a glória de Deus em Cristo Jesus? Você precisa descobrir quem é. Mapeamento espiritual é descobrir quem é o valente. E entrar na casa do valente. E acorrentar esse valente pela oração e pelo jejum. Dá uma ordem a ele para que saia da tua casa, saia da tua família.
saia da sua vizinhança, saia da sua rua, saia da sua cidade. E as pessoas possam então conhecer a Jesus. Se a pessoa morrer sem Jesus, não há segunda chance. Enquanto ela está viva, há esperança. Enquanto ela está respirando, há esperança. Deus manda te dizer isso nesta noite. Abra seus olhos. Desperta do sono que alguns estão aqui. O sono espiritual. De repente você está amarrado. De repente quem está acorrentado é você. Esta é a noite para Deus te libertar. Quebrar as cadeias que estão sobre as nossas vidas. A cadeia que nos amarra. A falta de conhecimento, a falta de entendimento e a visão necessária. Então eu quero que você agora coloque diante de Deus, antes de nós orarmos essa oração, as vidas que precisam ser libertas, que você tem a responsabilidade de orar e evangelizar. Coloca diante de Deus agora, em nome de Jesus. Fala o nome delas diante de Deus. Aleluia. Você é a igreja. Aleluia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas. Pega a sua oração, vamos orar agora.